Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde. Agora na Espanha, 21 horas e 5 minutos. No Brasil, 16 e 5. Gente, a BTC basicamente, depois de ter dado um beijinho na mediana do canal de Keltner ontem, promoveu a incursão de volta para dentro da nuvem. Ela está um pouquinho acima da linha inferior da nuvem aqui no diário. Conseguiu suplantar a base ali da nuvem na projeção, que estava em 21.950. Na projeção, a nuvem segue estreitando, o que indica que os compradores estão retomando o controle da BTC. Já já deve surgir uma bela nebulosidade esverdeada. Na nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica e exponencial da BTC, esse gráfico está quase voltando para o game. Vocês vejam que ele só foi desafiado aqui no evento pandêmico, em março de 2020. E agora, nessa mudança de postura do Fed, ele foi novamente desafiado. A gente fez um fundo triplo aqui. E agora a gente está voltando para cima da última lower. E o gráfico, na verdade, só foi desafiado 2 vezes no evento pandêmico. E agora vamos ver se a gente segue respeitando nas próximas corretivas a última lower. Nessas 2 últimas grandes corretivas do evento pandêmico e essa agora da mudança brutal na postura de política de juros do Fed, não só do Fed, de bancos centrais mundo afora, a gente efetivamente perdeu a última lower. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente segue desenhando uma subfigura triangular que provavelmente vai se desdobrar numa pernada ascendente. No gráfico das VWAPs não tem nada agora que separe a cotação atual da VWAP anual ali na faixa de 32, 33 mil. A VWAP anual segue baixando. Ela estava em 34, agora está entre 32 e 33. E aqui na nossa banda de VWAP no intraday, vocês vejam que a BTC foi academicamente cirúrgica, lambeu a lower, voltou para a VWAP. Na sala de sinais fecharam os 2 sinais USDT. E agora ela também deu bons trades aqui para quem pegou na upper. Ele fez um short aqui em direção à VWAP, lambeu de novo a upper, voltou para a VWAP. Ou seja, a BTC sempre academicamente perfeita dentro da banda de VWAP no intraday. Nos fatos, gente, o par ETH BTC está fazendo um padrão cup handle, que é uma xícara alça, que é um padrão alcista de alta. E muito provavelmente vem um mega dump da dominância da BTC, já que o maior market cap dentre as altcoins é a da ETH, e se a ETH descolar da BTC e sofrer um pump, o dump dentro da dominância, o dump da dominância da BTC vai ser brutal e vem uma out-season forte. Gente, lembrando que a queda da dominância não significa desvalorização da BTC, só significa que ela não vai se valorizar com a mesma velocidade que as altcoins, que possuem market caps menores, mais leves e podem se valorizar de forma mais exponenciada. Significa que a BTC vai continuar se valorizando, mas não na velocidade das altcoins. Ou seja, a queda da dominância não significa, obviamente, desvalorização da BTC. Eu estou falando isso porque eu tenho recebido muitas mensagens no canal em que alguns seguidores estão confundindo queda da dominância com desvalorização. A queda da dominância só significa que a BTC vai abocanhar um percentual menor dentro do market cap de todo mundo cripto. E a fusão dos 2 consensos, Proof of Work com Proof of Stake, da Ethereum, programada agora para setembro, está acendendo a possibilidade de flipping, de flipagem do market cap da ETH sobre a BTC. Já fiz um vídeo há mais de um mês sobre isso e na minha leitura é improvável, mas enfim, os entusiastas da ETH acham que essa possibilidade é viável. Eu expliquei todas as razões no meu vídeo que eu fiz há um pouco mais de um mês, dado o nível de descentralização da BTC. E na geopolítica e finanças globais, a semana é muito aguardada, essa próxima semana, já que há a expectativa de que o comitê do Fed aumente a taxa básica de juros em 0,75. Foi especulado a possibilidade de aumento em 1 ponto percentual, mas o mercado dá como precificado, vamos colocar assim, 0,75, já que a inflação não está dando trégua. E o Paul Krugman confessou no New York Times, na sua coluna, que ele estava redondamente errado sobre a inflação
e que efetivamente o Banco Central norte-americano está perdendo o controle nessa guerra contra a inflação. Segundo esse analista, analisando também o artigo do Krugman, o Banco Central norte-americano está mirando algo que não existe. Segundo ele, o mercado de títulos de longo prazo não é passível de controle pelo Fed, né? Segundo ele, o Fed ele tem o controle nos títulos de curto prazo, mas a verdade é que no balcão de negócios, que é o mercado mais líquido do mundo, que é os títulos de longo prazo, o Fed pouco pode fazer e os bancos não estariam emprestando uns aos outros, mas sim estão emprestando ao Fed na forma de reservas excedentes. Esses depósitos do Fed, esses depósitos no Fed, sobre os quais o Fed paga juros, na prática só deixa o dinheiro circulando dentro do sistema financeiro sem entrar na economia real, e é por isso que todos os quantitative easing feitos pelo Fed desde 2008 nunca levou a uma maior pressão inflacionária, e agora, como o dinheiro acabou aportando na mão dos cidadãos, a inflação explodiu. Agora as pessoas dizem que o Fed está aumentando as taxas de juros, mas penalizando a classe média e não conseguindo secar toda a dinheirama que está excedente dentro do sistema financeiro. Enfim, ele elenca uma série de dados que dão conta de que toda essa conduta hawkish do Fed não vai surtir praticamente nenhum efeito sobre a inflação, a não ser inviabilizar o serviço da dívida norte-americana. E começam discussões sobre os limites em termos de privacidade dos CBDCs, que vão ser os dólares digitais, os euros digitais emitidos pelos bancos centrais. Já que um dólar digital emitido por uma blockchain do Federal Reserve, ele vai na prática, o Banco Central vai saber tudo o que você faz com o seu dinheiro. Exatamente onde você gasta, na padaria da esquina, enfim. E os limites de freeze desses ativos rodando numa blockchain de um Banco Central. Começa esse nível de discussão. É óbvio que isso ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte em termos de debate, vamos colocar assim, já que com certeza a privacidade das pessoas vai ser absolutamente aniquilada. Um dólar digital vai permitir que o Federal Reserve saiba até o cafezinho que você comprou na esquina há poucos segundos atrás. Ou seja, tudo isso ainda está muito embrionário. A própria China, que já colocou em teste operacional o seu Yuan digital, ainda não expandiu completamente o sistema, justamente porque é muito invasivo o nível de informação que os estados soberanos e os bancos centrais vão ter sobre os cidadãos. Mas, enfim, é bem provável que marcos legais na zona do euro e nos Estados Unidos da América criem o norte verdadeiro para que outras nações copiem e, eventualmente, emitam os seus CBDCs, respeitando um limite mínimo de privacidade que os cidadãos precisam possuir até para poder gastarem com liberdade necessária as suas divisas. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. O mundo está migrando para a tecnologia blockchain, vamos colocar assim. Tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.